Há 100 anos, a gripe espanhola matou mais de 50 milhões de pessoas pelo mundo. E o profissional da saúde estava lá. A Segunda Guerra Mundial arrasou países inteiros e o profissional da saúde estava lá. A influenza H1N1 deixou o mundo em alerta e matou milhares de pessoas e o profissional da saúde estava lá. Nos tempos atuais, vivemos separados em regime de quarentena em nossas casas. Já os profissionais da saúde lutam diariamente para controlar essa pandemia. Eles estão lá por nós. Homenagem do Grupo Aparício Carvalho a todos os profissionais da saúde. Juntos somos um só. Sabe por que a Finca está entre as melhores faculdades do país? É porque a Finca acredita que é possível pensar no coletivo. Porque conecta pessoas ao conhecimento de todos os lugares para transformar o nosso país. É uma faculdade que ajuda as pessoas a se desenvolverem e isso ajuda a desenvolver toda a comunidade ao seu redor. Sabe que as novas tecnologias do ensino superior significam qualidade na educação. É uma instituição de ensino superior que incentiva a pesquisa e acredita que são as pessoas que fazem as melhores mudanças para o nosso mundo. Essa é a Finca, uma faculdade que pela segunda vez é nota máxima na avaliação do MEC. Finca, orgulho de ser nota máxima no MEC. Nossa vocação é de sempre seguir adiante, ir em frente, chegar mais longe. Não importa o momento e nem mesmo as circunstâncias, é necessário seguirmos em frente. Estamos atravessando um dos maiores desafios humanitários da nossa geração. E não é por isso que vamos parar e nem mesmo recuar. Diminuímos nosso atendimento presencial, mas não paramos o nosso trabalho de formação acadêmica e profissional. Nossas equipes pedagógicas e técnicas se colocam diariamente à disposição de nossos acadêmicos para tirar qualquer dúvida. Também disponibilizamos conteúdos de qualidade através de nossos ambientes virtuais de aprendizagens. Apesar das dificuldades e da distância, continuamos juntos, com o mesmo propósito de sempre: transformar o seu maior sonho em realidade. Grupo Aparício Carvalho. Soluções educacionais que aproximam. Olá, estamos começando mais um Sala de Opinião, desde já agradecendo pela sua audiência. Hoje vamos falar sobre a biodiversidade e também a preservação ambiental. E hoje eu recebo aqui nos estúdios da TV Porto Velho para conversar comigo sobre esse assunto Bárbara dos Santos Esteves, engenheira agrônoma e doutora em produção vegetal, e também Ariana Sela, ela que é doutora em biodiversidade. Doutora, sejam bem-vindas mais uma vez ao programa Sala de Opinião. Um prazer estar recebendo vocês hoje aqui no nosso programa. Um prazer participar aqui com todos e contribuir. Muito obrigada pelo convite, é sempre um prazer estar aqui. Gente, hoje nós vamos falar um pouquinho, como acabei de dizer, sobre a biodiversidade, sobre a preservação ambiental, assuntos que sempre são temas importantes a serem discutidos e que volta e meia a gente tem uma novidade para contar, algo novo vem, enfim, é um assunto que está sempre em discussão no nosso meio, né? Sim, com certeza. E é sempre bom lembrar que nós estamos na Amazônia, né? Uma riqueza em biodiversidade a nível mundial, reconhecida, né? A nível mundial pela biodiversidade, e que somos nós que estamos aqui, somos nós que temos que zelar por ela. Então, nada melhor do que a gente conhecer a nossa biodiversidade para que a gente realmente possa valorizá-la e aí sim
ter um uso sustentável, um uso correto de toda essa biodiversidade que tem um grande potencial. Eu creio que quanto mais a gente falar sobre o tema de conservação ambiental e biodiversidade, mais as pessoas vão compreender qual a importância para elas, né? Eu tenho certeza que quando as pessoas veem como um conceito abstrato, distante, fica mais difícil entender que elas fazem parte desse meio, dessa biodiversidade. Então, conversas como a nossa aqui, elas sempre são muito úteis para que haja uma maior conscientização e desmistificação, né? Exato. Eu queria fazer uma pergunta, na verdade, são duas perguntas em uma. Seria qual a importância da biodiversidade para a qualidade da nossa vida? E se hoje, com tudo isso que é vinculado sobre os temas que a gente traz na mídia, enfim, será que a população hoje tem consciência da importância da preservação da nossa biodiversidade? É bastante complexo isso que você está perguntando. Primeiramente, assim, conhecer a biodiversidade já é uma etapa bastante difícil para nós, né? Então, eu como bióloga trabalho conhecendo, e todo momento a gente tem surpresas. Então, a gente sabe que aqui na Amazônia a gente já tem uma rica biodiversidade, mas a gente ainda tem muita coisa que desconhece. Então, nós temos esse desconhecimento da própria ciência, né? Porque é um trabalho árduo e difícil, demorado, para se conhecer o todo. Mas a gente também já sabe muita coisa, já conhece muita coisa, e a forma como esse conhecimento é passado para a população em geral, né? Sair do meio acadêmico para a população, ele ainda está numa fase muito inicial. A linguagem hoje falada por pesquisadores, né, ela precisa, cada vez mais, ela precisa acessar o público, a população que vive, né, não só aqui na Amazônia, como em outros biomas brasileiros, como o Cerrado, a Mata Atlântica, que também já sofreram e ainda sofrem, né, grandes impactos por alteração dessa biodiversidade. A grande questão que eu estava complementando o que eu estava falando antes, né? A qualidade de vida é um pacote de coisas que uma população tem que ter para viver bem, certo? Água em abundância e qualidade, que é um problema que a gente aqui na Amazônia, graças a Deus, não temos, mas em outras regiões já acontece, do Brasil e do mundo. Ar com qualidade, né? Uma coisa que é muito importante ser falado, que faz parte também, que é a questão da descoberta de novos insumos. É uma coisa que eu insisto bastante. Geralmente as pessoas não vinculam tecnologias com a descoberta de novos insumos, que vão garantir eficiência no mundo agrícola, no mundo das medicações. E a biodiversidade garante um vislumbre disso. Por exemplo, nós temos aqui, e aí vai ser muito controverso que eu vou falar agora, vou tomar cuidado para não ofender ninguém. Nós temos aqui muito essa cultura, né, é uma questão cultural, até porque vem da origem do Estado, né, que é o desmatamento para a transformação de áreas de lavoura e pecuária, principalmente. Isso foi muito importante para trazer as pessoas e fixar, principalmente aqui a região indo para o Amazonas, aqui de Porto Velho. Mas será que essa política é interessante nos dias de hoje? Por quê? Nós temos aqui o maior laboratório do mundo em pé, que é a Amazônia, que tem, se não me engano, e eu não gosto de falar número, mas eu vou arriscar um aqui, que tem mais ou menos só 3% da flora conhecida. Micro-organismo de solo, eu não vou nem arriscar número, porque eu sei que é pouquíssimo, entendeu? Então, dentro disso, você tem aí a possibilidade de resinas novas, possibilidade de indutor de crescimento para plantas novos. E por que que não é feito um investimento para a geração de conhecimento e tecnologia? Já ganhamos dinheiro com gado. Agora é a hora de quê? Isso retornar para a sociedade na forma de insumo para poder fazer ciência e educação. Por quê? Porque isso vai reverberar aumento de empregos, melhoria da saúde, melhoria do nível educacional da população. Então, veja bem, eu comecei a falar da biodiversidade e vim para a questão social. Uma coisa está vinculada à outra. Quando você vai pensar em biodiversidade, você não pode colocar isso como um conceito abstrato, que é só as pessoas conhecerem o mico. Que é muito importante conhecer o mico, a paca, a onça, importantíssimo.
Mas você tem que também fazer com que compreendam que estudar, conhecer, conservar e respeitar isso também é uma maneira de você dar qualidade de vida. Uma vez que uma população compreende isso, conserva, o governo tem que vir fazer investimentos e isso gerar uma cadeia positiva que vai redundar em qualidade de vida. E por que eu falo, só complementando a minha pergunta, por que eu pergunto para vocês se a população hoje tem consciência do porquê preservar a nossa biodiversidade? Porque esse é um assunto que vem se repetindo de tempos em tempos. Não é de hoje que a gente vê e ouve pessoas falando da importância de se preservar a nossa biodiversidade. Isso vem se repetindo de anos para cá. Só que, apesar desse assunto sempre vir à tona, a gente sempre vê também vários tipos de ações que agridem o meio ambiente, a nossa biodiversidade. A gente tem muitos exemplos, a gente tem o exemplo de queimada que todo ano acontece, não só aqui na nossa Amazônia, como esse ano também aconteceu no Pantanal, vimos várias imagens, cenas tristes do que aconteceu, mas enfim, a gente tem resíduos que são jogados em rios, nós temos, enfim, muitos exemplos e parece que a população, do modo geral, não tem conhecimento da importância de se preservar a nossa biodiversidade. Acha que os nossos suprimentos são infinitos, e na verdade não, eles são finitos. É porque, uma hora vai como acabar. eu disse, se transforma em um conceito abstrato. Se eu perguntar para qualquer um que está aqui hoje, por que biodiversidade é importante para você? A resposta ela vai demorar bastante. E você vai me falar, talvez, sobre a onça pintada. Mas, ou a água, né, que alguns já conseguem. E você não vai conseguir trazer isso para perto de você. Né, que o modo como a gente consome e agride a biodiversidade, quando a gente fala, eu sempre falo isso, né, destruir a biodiversidade, a gente está vivendo a sexta, né, era da extinção em massa agora, Liana. Então, extinguir uma espécie já é uma coisa complicada do ponto de vista ético, que já era um embate ético mesmo. Por que a gente tem o direito de extinguir uma espécie? Né, se a gente for por esse caminho. Mas se você for parar para pensar do ponto de vista que as pessoas acreditam mais que é o uso nela, o benefício próprio, se eu estiver extinguindo a espécie que vai curar o seu câncer, está entendendo? E muitas vezes a população, e mesmo pessoas que são formadas em outras áreas, e não estou falando só da população em geral que tem baixa escolaridade, estou falando da população como um todo, englobando profissionais de várias áreas diferentes. Eles não têm essa ligação. Acham mesmo que ainda tem aquela imagem que conservação ambiental, a proteção da natureza é a pessoa se amarrar numa árvore e fazer... É muito maior do que isso, como a gente vai ver. Vamos tentar falar um pouco, né, sobre isso. E também essa questão, como a Bárbara falou, do abstrato, de achar que preservação ambiental é você deixar uma área intocada, que é importante também. Então, nós precisamos ter as áreas prioritárias para a conservação, que a gente pode ter áreas realmente intocadas pelo homem, digamos assim, que são áreas essa definição também deve ser levada em consideração os estudos, né, o conhecimento dessa biodiversidade, para que você tenha essas áreas onde você garanta o funcionamento de toda a biodiversidade. Mas nós também podemos usar a biodiversidade a nosso favor. Nós precisamos corrigir com tecnologia, com educação, com conhecimento, com ciência, a gente precisa corrigir o modus operandi aí, né, Bárbara, como a Bárbara coloca aqui, que é muito visto no nosso estado ainda, de como você usa a biodiversidade. Porque, assim, quando um produtor está usando o solo, ele não está só usando, eu vou plantar soja aqui. Ele não está só usando uma área física, ele está usando o solo. Aquilo ali tem diversas coisas relacionadas ao sucesso desse produtor. Então, assim, será que nós estamos trabalhando da forma correta? A ciência já mostrou que não, né? Que a gente tem várias alternativas de melhorar esse uso da biodiversidade sem deixar tantos estragos. Não significa que onde o homem vai trabalhar, ele não vai causar impacto, mas a gente tem várias formas de causar menos impacto. E como a Bárbara falou, o abstrato está lá longe, mas quando a gente traz isso para mais próximo da população, então entender que vários fármacos
vieram da natureza, né? Então, assim, muita coisa que a gente usa hoje como remédio veio da natureza. Muita coisa que veio hoje afetar a nossa vida, como uma doença, né, viral, como é agora o que a gente está vivendo, o Covid. Então, assim, impacto social absurdo, impacto em tudo na nossa vida. Estamos aqui fazendo uma entrevista, né, eu e Bárbara de máscara. Então, tudo isso está relacionado à forma como a gente está usando a nossa biodiversidade e como essa biodiversidade está respondendo a esse uso. Então, assim, a consciência que nós temos e devemos ter e melhorar essa consciência de que o homem, ele não é um ser separado, isolado das demais espécies. Quando eu falo biodiversidade, eu estou incluindo aí o ser humano, que é uma espécie que compõe também toda essa riqueza que nós temos de espécies na natureza, entendeu? Então, realmente, se a gente não trabalhar, né, com a sociedade em geral, alternativas para que a gente melhore o uso dessa biodiversidade, a gente não vai só perder espécies, a gente não vai só extinguir espécies, que já é um problema gravíssimo, mas a gente vai dificultar cada vez mais a nossa permanência, a permanência do ser humano no planeta. Porque, como você falou, nossos recursos são finitos. E se você olha a evolução da população humana, e aí a gente tem várias coisas agregadas, né, como a saúde, a medicina, que permite que as pessoas vivem, né, por muito mais tempo, se a gente for comparar a poucas décadas atrás. Então, assim, o que é o ser humano na história desse planeta? Então, nós somos muito recentes aqui. E o impacto que nós estamos causando, ele é muito grave. Então, a gente precisa repensar como estamos usando e verificar quais são as alternativas já conhecidas e investir. Sem investimento em educação, sem investimento em ciência, a gente não vai conhecer as possibilidades que estão aqui no nosso quintal. Então, a gente tem um monte de possibilidade no nosso quintal e a gente não está usando e não está saindo para descobrir quais são elas. De fato. Gente, a gente vai fazer um rápido intervalo comercial agora. Já retornamos para falar sobre biodiversidade e preservação. E você que está nos assistindo, não mude de canal, porque o nosso intervalo é bem rapidinho. Já voltamos. Sabe por que a finca está entre as melhores faculdades do país? É porque a finca acredita que é possível pensar no coletivo. Porque conecta pessoas ao conhecimento de todos os lugares para transformar o nosso país. É uma faculdade que ajuda as pessoas a se desenvolverem e isso ajuda a desenvolver toda a comunidade ao seu redor. Sabe que as novas tecnologias do ensino superior significam qualidade na educação. É uma instituição de ensino superior que incentiva a pesquisa e acredita que são as pessoas que fazem as melhores mudanças para o nosso mundo. Essa é a Finca, uma faculdade que pela segunda vez é nota máxima na avaliação do MEC. Finca, orgulho de ser nota máxima no MEC. Há 100 anos, a gripe espanhola matou mais de 50 milhões de pessoas pelo mundo. E o profissional da saúde estava lá. A Segunda Guerra Mundial arrasou países inteiros e o profissional da saúde estava lá. A influenza H1N1 deixou o mundo em alerta e matou milhares de pessoas e o profissional da saúde estava lá. Nos tempos atuais, vivemos separados em regime de quarentena em nossas casas. Já os profissionais da saúde lutam diariamente para controlar essa pandemia. Eles estão lá por nós. Homenagem do Grupo Aparício Carvalho a todos os profissionais da saúde. Juntos somos um só. Nossa vocação é de sempre seguir adiante, ir em frente, chegar mais longe.
Não importa o momento e nem mesmo as circunstâncias, é necessário seguirmos em frente. Estamos atravessando um dos maiores desafios humanitários da nossa geração. E não é por isso que vamos parar e nem mesmo recuar. Diminuímos nosso atendimento presencial, mas não paramos o nosso trabalho de formação acadêmica e profissional. Nossas equipes pedagógicas e técnicas se colocam diariamente à disposição de nossos acadêmicos para tirar qualquer dúvida. Também disponibilizamos conteúdos de qualidade através de nossos ambientes virtuais de aprendizagens. Apesar das dificuldades e da distância, continuamos juntos, com o mesmo propósito de sempre: transformar o seu maior sonho em realidade. Grupo Aparício Carvalho. Soluções educacionais que aproximam. Muito bem, voltamos com o nosso programa Sala de Opinião. Hoje estamos falando sobre biodiversidade e também sobre a preservação do meio ambiente. Está comigo hoje aqui Bárbara Esteves, agrônoma e também doutora em produção vegetal, e também Ariana Sela, que é doutora em biodiversidade. Doutoras, agora falando um pouquinho sobre em relação a questões das ações. Quais ações podem auxiliar na preservação da nossa biodiversidade? Eu vou começar por um lugar que ele não é muito confortável, que são as ações legais, né? O Brasil, ele tem, e aí também vou me arriscar novamente a falar, mas ele tem uma boa política ambiental, né? E às vezes pode surpreender. Mas nós temos uma legislação de educação ambiental, por exemplo, que agora eu não vou me lembrar exatamente a data, mas é uma lei bastante completa que fala sobre as ações educativas que tem que permear a formação dos educandos, dos alunos, né, em todas as séries, né? E é interessante a gente salientar, dentro do que a Adriana estava falando, que a preservação, a conservação, a conscientização, ela começa em pequeno, porque quando a criança ela está mais na tenridade, né, ela tem uma maior capacidade de ouvir e entender aqueles conceitos e levar aquilo para casa, né? Então, uma das ações para a preservação ambiental que eu acho que seria mais eficientes é uma boa educação ambiental a partir das séries iniciais, que a criança vai pegar essa informação e vai levar para casa, né? Não sei se a Ariana concorda comigo. Com certeza. E também, aí já falando da minha área, né? Na parte agronômica, na agronomia, na agricultura, existem técnicas que são menos danosas, né? Aí a gente inclui, por exemplo, a integração lavoura, pecuária, floresta, né? O que seria isso? Seria uma área a qual vai ser integrado a produção animal, a produção vegetal e espécies florestais. Então, ali você consegue ter um aproveitamento melhor da área, né? E uma maior eficiência dos cultivos e da produção animal também, porque você vai estar, por exemplo, aqui é muito quente, né? Então, imagina você 40 graus num campo aberto, né? Então, você vê que aquele animal ele vai estar numa condição de estresse. Então, se tem uma arvorezinha, né? Ele vai estar ali e vai estar numa condição melhor para ele produzir. Então, a gente já tem técnica para isso. Inclusive, a integração lavoura-pecuária, existe uma política nacional da integração lavoura-pecuária que é uma lei promulgada em 2013, certo? Que já é para poder difundir essa prática pelo nosso país, que também seria uma maneira aí de reduzir os impactos, ter uma produção mais sustentável. E reduzir também o uso de insumos químicos, né? Porque quando você, como a gente estava falando de biodiversidade, quando você reduz, quanto mais você reduz a biodiversidade de uma dada área, mais impacto você traz para a manutenção daquela área, para a saúde daquela área. E isso vai trazer prejuízos também na produtividade. Então, quando você tem uma diversidade maior de espécies, né, na produção, seja animal ou vegetal, você acaba enriquecendo também a saúde desse ambiente e você acaba dependendo menos de insumos que, quando você pensa numa monocultura, num esgotamento aí a longo prazo, né, de solo, você vai depender muito dos insumos. Então, você acaba tendo um lucro menor, né, quando você pensa a longo prazo. A gente tem a Política Nacional das Águas,
também para preservar os recursos hídricos, né? Que é uma discussão, né? Essa questão, a gente fala sempre, lembra da pecuária, né? O boizinho precisa beber água, mas o boizinho não pode beber água na margem do rio, porque você vai estar assoreando. Aí a gente tem um código florestal, também é um outro marco que pesa as críticas que se tem para o código de 2012, mas é uma legislação bastante clara para poder legislar. E as pessoas, aí entra também essa questão de educação ambiental, compreender o porquê das leis e porquê daquilo existir lá. Por exemplo, a área de preservação permanente. Por que tem esse nome? É uma área, preservação, diz o seguinte para a gente, que a gente não pode ir lá, a gente não pode mexer, tem que ficar intocada. Por quê? Por que a margem do rio tem que ficar intocada? Porque é preciso haver estabilização do solo. Porque se eu tiro a cobertura, eu favoreço o processo de evapotranspiração, de evaporação da água, assoreamento do curso, certo? E isso aí vai prejudicar o quê? O volume e a qualidade dessa água. Então, se eu começo a retirar a cobertura vegetal de uma bacia hidrográfica, no final das contas, eu vou estar retirando água do sistema. E sem água, não tem sistema produtivo que se segure, não tem sociedade que se segure em colapso com água. Isso aí, ao longo da história, mostra pra gente. Então, é importante que a população ela tenha isso em mente, né? A área de preservação, a APP de Rondônia, né? A maioria delas que está conservada, né? É dentro desse escopo de recursos hídricos e tem que continuar sendo assim. Não existe um questionamento, não deve existir questionamento sobre isso, porque é uma questão de longevidade das ações agrícolas, da economia do Estado, inclusive. E quando você, né, além de perder a água, você reduz toda a biodiversidade local, porque você vai aos poucos eliminando as espécies por falta de alimento ou por falta de espaço mesmo, porque a agricultura ou a pecuária pode chegar até a margem do rio. E reduzindo a biodiversidade, você está reduzindo toda a saúde desse ambiente que depende dessa biodiversidade para a manutenção da qualidade, da qualidade do solo, da qualidade da água. Acho então, muito interessante. Muito. Acho muito interessante que o pessoal fala, né? Que existe uma dicotomia entre produzir e eu uso conservação. A preservação é mais para ela. Na nossa área é conservação ambiental. Entre produzir e conservação ambiental. E eu digo que não existe dicotomia nenhuma. Primeiro que o Brasil não precisa aumentar 1 metro quadrado para poder aumentar a sua produtividade. O que a gente precisa é a aplicação das técnicas e das tecnologias existentes. Só para dar um dado. No futuro, para quem não sabe, né, provavelmente as hortaliças que a gente consome e mais alguns tipos de culturas, né, vão ser produzidas em fazendas verticais. O que são fazendas verticais? Grandes prédios de estufa, com luz controlada, água controlada, carbono controlado. Já existem vários estudos. No futuro, dá só mais um dado para vocês. É possível que daqui a... não vou dar data não, né, porque senão vai ficar feio. Daqui a uns anos, você para comer o seu hambúrguer, você consome um hambúrguer de laboratório, uma carne de laboratório. Então, essa questão de entrar na Amazônia, destruir, essa deveria ser uma discussão ultrapassada. Porque a importância da Amazônia de regulação climática ela é infinita, imensa, para a descoberta de novos insumos, infinitas possibilidades, né? Então, eu penso que esses conceitos, né, eles ainda são muito, essas abstrações, elas prejudicam as pessoas entenderem que não existe essa dicotomia, que as coisas elas caminham juntos, elas caminham em paralelo. Então, se eu conservo, se eu produzo adequadamente, inclusive eu favoreço o meu negócio, porque eu gasto menos dinheiro. Se eu tenho mais equilíbrio ambiental, a chance de ter uma praga atacando a lavoura, ela reduz. Por quê? Porque tem um inimigo natural lá presente, então eu preciso usar menos inseticida. Então, são essas falas que elas têm que ser aí adequadas à verdade mesmo, sabe? Porque até a gente vai falar sobre a questão da fake news, né? Existe muita fake news, muitas inverdades, né? E uma delas é criar essa polarização.
que existe uma dicotomia entre crescer economicamente e preservar, e conservar, no caso. E isso não é verdade. Muito bem. Nós vamos fazer mais um rápido intervalo comercial e, na sequência, voltamos com o nosso programa Sala de Opinião. Nosso intervalo é bem rapidinho, não sai daí. Há 100 anos, a gripe espanhola matou mais de 50 milhões de pessoas pelo mundo. E o profissional da saúde estava lá. A Segunda Guerra Mundial arrasou países inteiros e o profissional da saúde estava lá. A influenza H1N1 deixou o mundo em alerta e matou milhares de pessoas e o profissional da saúde estava lá. Nos tempos atuais, vivemos separados em regime de quarentena em nossas casas. Já os profissionais da saúde lutam diariamente para controlar essa pandemia. Eles estão lá por nós. Homenagem do Grupo Aparício Carvalho a todos os profissionais da saúde. Juntos somos um só. Sabe por que a Finca está entre as melhores faculdades do país? É porque a Finca acredita que é possível pensar no coletivo. Porque conecta pessoas ao conhecimento de todos os lugares para transformar o nosso país. É uma faculdade que ajuda as pessoas a se desenvolverem e isso ajuda a desenvolver toda a comunidade ao seu redor. Sabe que as novas tecnologias do ensino superior significam qualidade na educação. É uma instituição de ensino superior que incentiva a pesquisa e acredita que são as pessoas que fazem as melhores mudanças para o nosso mundo. Essa é a Finca, uma faculdade que pela segunda vez é nota máxima na avaliação do MEC. Finca. Orgulho de ser nota máxima no MEC. Nossa vocação é de sempre seguir adiante, ir em frente, chegar mais longe. Não importa o momento e nem mesmo as circunstâncias, é necessário seguirmos em frente. Estamos atravessando um dos maiores desafios humanitários da nossa geração. E não é por isso que vamos parar e nem mesmo recuar. Diminuímos nosso atendimento presencial, mas não paramos o nosso trabalho de formação acadêmica e profissional. Nossas equipes pedagógicas e técnicas se colocam diariamente à disposição de nossos acadêmicos para tirar qualquer dúvida. Também disponibilizamos conteúdos de qualidade através de nossos ambientes virtuais de aprendizagens. Apesar das dificuldades e da distância, continuamos juntos, com o mesmo propósito de sempre: transformar o seu maior sonho em realidade. Grupo Aparício Carvalho. Soluções educacionais que aproximam. Muito bem, estamos de volta com o nosso programa Sala de Opinião e hoje estamos falando sobre a biodiversidade e também a preservação do nosso meio ambiente. Doutoras Adriana, Ariana e Bárbara. No final do último bloco, a gente falou sobre a questão da preservação. É possível produzir com sustentabilidade. Isso é fato. As tecnologias estão aí, os meios já foram criados e cada vez surgem novos meios de que produções de pequena ou longa escala sejam feitas, mas com sustentabilidade sempre da maneira certa, sem agredir o meio ambiente. Conservando, né? Conservando. Tendo um impacto menor, né? O ser humano, a partir do momento que ele se move, ele já causa um prejuízo. Impacto zero é impossível, né? Só pensar no tamanho da população humana, não tem como a gente dizer que a gente vai produzir sem causar impacto, né? É uma espécie que está se proliferando aí, né? Em grande escala. E a nossa mobilidade hoje ajuda muito, né? Como a gente viu aí também na disseminação de problemas e confusões. Mas o que nós podemos, com tecnologia e investimento para alcançar essas tecnologias,
é reduzir muito esse impacto e permitir que a gente tenha uma produção aumentada, melhorada, agregando valor, inclusive, agregando qualidade, sem destruir, e como a Bárbara colocou inicialmente, né, sem precisar desmatar mais áreas. Porque nós estamos chegando num ponto em que a manutenção dessa biodiversidade já está tão complicada que todos os fatores naturais que envolvem o meio ambiente, eles estão com algum nível de comprometimento. E isso não vai afetar só, vai afetar a floresta. Eu tenho ar-condicionado na minha casa e está tranquilo. Não, não é assim, porque isso vai afetar a sociedade como um todo, né? A Amazônia, se vocês pegam os estudos que já mostraram o que vai acontecer com esse território da Amazônia, que atualmente já tem uma grande parcela degradada, né? Não é mais floresta, já foi transformado, já foi degradado. Se vocês pegam o que isso vai se tornar, né? Uma grande savana, o que é isso, né? É só lembrar lá do deserto. Então, assim, é muito mais difícil você trabalhar num ambiente desse do que você tentar correr atrás do prejuízo com tecnologia, com inovação. E, claro, para isso a gente precisa de investimento. Quem tiver curiosidade, pega o mundo, sabe aquele mundo que a gente tem, que a gente vê na escola quando vai estudar, aquele globo, quando a gente vai estudar geografia, para ver onde estão os países, quais são as capitais, onde estão os oceanos, os polos. Então, faz um exercício de pegar ali na linha média, né, que seria aqui na linha média desse globo, vai rodando ele e vai olhando o que tem nos outros continentes, nessa área em que nós estamos da Amazônia, né? Olha aí o que é a América do Sul e olha, né, especialmente na linha da Amazônia, o que nós temos em outros continentes. Então, assim, você vai ver que a gente tem um diferencial ali na América do Sul. E isso é muito importante, porque está diretamente relacionado à floresta amazônica, a manutenção do nosso clima, né, Bárbara? E se a gente tira isso, vai ser muito complicado a gente conseguir correr atrás do prejuízo no futuro. E não é um futuro tão distante, não. Daqui 10, 20 anos, a gente já vai ter impactos seríssimos por ausência dessa floresta. E cada vez mais, com o tempo, vai ficar cada vez mais complicado correr atrás desse prejuízo e ter a manutenção de um clima favorável para que a gente possa desenvolver qualquer tecnologia que a gente esteja buscando, né? É simples para as pessoas, no geral, entenderem qual que é essa importância. Eu achei interessante ela falar do ar-condicionado, tem um ar-condicionado em casa. Mas pensa bem, na casa da maioria das pessoas tem uma árvore, né? E geralmente, nesse lugar que tem uma árvore, é mais fresco, né? Todo mundo procura sempre uma sombra, exatamente. Né? Quando você retira a árvore, o que acontece? O sol toma de conta. Tem uma coisa maravilhosa que eu tive o prazer de estudar no meu mestrado, que se chama balanço de energia. Balanço de que tipo de balanço de energia? Energia disponível que vem do sol, né? Então, assim, para ser bem rápido, para não entrar nos detalhes, né? Essa energia, ela tem 3 caminhos principais. É o calor que esquenta o ar, que é o calor sensível, que é esse que faz a gente se sentir mal aqui. O calor que vaporiza a água, que a gente não vê, porque por isso ele se chama calor latente, nós não vemos. E o calor que vai aquecer o solo, né? Mas aí vamos focar nesse calor sensível e nesse calor latente. Se eu tenho uma árvore, a maior parte dessa energia que vem do sol, ela é usada para quê? Para vaporizar a água. Então, por isso, quando tem uma arvorinha lá, uma arvorinha é brincadeira, porque faz a brincadeira, né? Quando eu tenho uma árvore, o que acontece? Ela vai estar ali transpirando. E aí essa energia vai sendo consumida para poder vaporizar essa água que está sendo transpirada por essa árvore. Quando eu retiro esta árvore, para onde vai esta energia? Para esquentar o ar. Então, eis a resposta. Por que é importante a gente ter a manutenção de árvores? Você imagina que uma árvore, ela já melhora o bem-estar local. Imagina uma floresta inteira, qual que é a diferença? Um impacto muito grande. Né? Muita gente fala sobre mudança climática, né? Mudança climática é uma coisa que é ao longo, né, do tempo, certo? Que é importante, as pessoas ficam, existe mudança climática ou não, fulano lá de tal lugar diz que não existe, não sei o que. Então, se você não consegue compreender esse fenômeno, presta atenção na mudança do uso do solo, o que acontece na escala local, que eu acho que ela é muito mais importante, com esse exemplo que eu dei da árvore, né?
entende que se eu aumento ali, se eu tiro a árvore, eu retiro a superfície transpirante, né, que são as árvores, e essa energia, ela vai para esquentar o ambiente. Isso é físico. Fulano pode defender o que ele quiser, é físico. É físico. Então, assim, esse tipo de coisa é interessante, que a gente vai abordar a fake news daqui a pouco, né, Ariana? As pessoas terem essa concepção, essa ideia, sabe? Porque aí para de tentar questionar, porque está chovendo, então não está mudando, está mais frio. Gente, é uma coisa ao longo do tempo, né? Há indícios, ou não de origem antrópica, né? A teoria mais aceita por 99% dos cientistas que estudaram para isso, né, que têm formação para isso, aceita que sim, há um efeito antrópico, certo? Então, se você quer questionar, se você quer acreditar em alguém que é contra esse argumento, mostre os estudos que tenham evidências, certo? Não acredite numa coisa que você viu numa corrente de WhatsApp ou de alguém que estava falando alguma coisa. Não. Para você ter um argumento, né? Lembrando que opinião é diferente de argumento, eu acho que eu estou adiantando a pauta, né? Você precisa ter evidências. E evidências não é você tirar de um canto escuro da internet, entendeu? É mostrar quem foi a campo, quem está há 30, 40 anos fazendo pesquisa na área. E nessa história, Bárbara, o que de fato, como você estava citando a questão das fake news, o que de fato é verdade e o que de fato é mito? O que a gente percebe é que há uma mudança climática em curso. Uma mudança natural, né? Naturalmente existem mudanças, sim, mas a gente acelera tudo. Sim, por quê? Porque está havendo um aquecimento, né, do nosso planeta, né, em função da mudança do uso do solo. Quando eu falo mudança do uso do solo, as pessoas podem não entender o que é. Mas, por exemplo, quando você coloca fogo, né, coloca aqui, fica mais bonito. Coloca fogo numa área que antes era floresta para você colocar um pasto, você está fazendo mudança do uso do solo. Quando você retira a cobertura para construir um condomínio, você está fazendo mudança do solo, né? Então isso está liberando carbono na atmosfera. E o carbono, ele não é o único gás estufa, existem outros, certo? E aí existe uma acentuação do que a gente chama de efeito estufa, que é um processo natural, né? Se a gente não tivesse efeito estufa, aqui seria um ambiente muito frio, muito inóspito, com muitas variações de temperatura e a vida não poderia existir como ela existe. Então, o efeito estufa é aquele exemplo clássico do carro. Você fecha o carro, né, e quando você abre está aquele calorzinho, né, porque o carro guardou ali, como é que eu vou falar disso de uma forma mais tranquila? Ele guardou ali o calor, né, a energia ficou ali presa, não saiu. Então, acontece a mesma coisa com a Terra. Só que você não pode acentuar tanto esse fenômeno. Por quê? Porque isso traz um monte de mudanças, como, por exemplo, né, a atmosfera, segundo as leis da termodinâmica, né, eu não vou falar difícil, os gases, né, quando aumenta a temperatura, cabe mais vapor d'água, como se fosse isso, bem simples, né? Então você muda toda a dinâmica da vaporização da água, né? Tem toda uma questão também de mudança na temperatura da água do mar. Isso tudo está acontecendo, está sendo medido nesse momento por uma série de cientistas ao longo do globo. Então, negar que está acontecendo é muito complicado. Pra você negar qualquer coisa, você precisa ter evidências. Fatos, né? Fatos. E toda a comunidade científica que vem estudando, a maioria, não vou botar toda também não, 99,9%, ela vem mostrando para a gente que tem alguma coisa acontecendo. Se é de origem antrópica ou se a gente contribui muito pouco e tal, isso é uma outra discussão, certo? Há dados que indicam que sim, né? Então há fortes evidências que sim, a gente realmente tem a ver com isso. Mas independente disso, o que é importante saber? Que está acontecendo e a gente precisa se precaver para isso. Por quê? Isso mexe... Nossa, isso é tão complexo, né? Porque se tem ausência de água já acontecendo, você tem... daqui a uns anos, você vai ter pessoas migrando
Você imagina só que loucura? Grandes migrações, maiores do que a gente já viu por conta de mudanças climáticas. E são coisas que estão previstas para acontecer se nada for feito. E isso não é no espaço sei lá, de 500 anos. É bem menos. É bem menos, né? Então isso é muito sério. É muito sério a gente fechar os olhos para uma coisa que está acontecendo. E que vai acontecer e vai continuar acontecendo, como você está falando, se nada for feito, né, Bárbara? A gente não pode, como é que eu vou falar isso? Não pode fechar os olhos à realidade, certo? A gente pode ter nossas crenças pessoais, preferências, mas a realidade, ela não vai deixar de ser realidade porque eu acredito em alguma coisa diferente, entendeu? Então, assim, eu tenho que tentar viver no mundo e compreender o que está acontecendo. Certo? Se isso vai gerar um impacto na vida das pessoas, na minha vida pessoal, na minha vida como um todo, eu preciso compreender isso melhor e sempre buscar fontes que sejam confiáveis. Para que eu não seja um propagador de inverdades, entendeu? E comprometa, você vê, na pandemia, qual foi o principal problema que a gente teve que lidar? Fake news, né? Entendeu? E isso é muito grave. Isso é muito grave. As pessoas morrendo aos montes, né, que foi o que a gente assistiu. Graças a Deus não aconteceu o pior, mas muita gente perdeu a vida, né, por conta de inverdades. Então a gente viu na prática, porque quando a gente fala de mudança climática, né, às vezes a pessoa que vai estar assistindo, nossa, isso é muito distante de mim, né, apesar que não é, mas isso é muito distante de mim. E aí a pandemia vem, me morre um monte de gente e é vinculado um monte de mentira, um monte de coisas, entendeu? E então, eu acho que a gente está falando de uma coisa e vai levando a outra, né? Tá tudo muito confuso agora. A gente precisa desenrolar esse novelo e mostrar para as pessoas que elas precisam consumir informação, mas não adianta só consumir informação, você tem que consumir com informação de qualidade. Com toda certeza. Nós vamos fazer nosso último intervalo comercial e, na sequência, voltamos com o nosso programa Sala de Opinião. Nosso intervalo é bem rápido, não sai daí. Há 100 anos, a gripe espanhola matou mais de 50 milhões de pessoas pelo mundo. E o profissional da saúde estava lá. A Segunda Guerra Mundial arrasou países inteiros e o profissional da saúde estava lá. A influenza H1N1 deixou o mundo em alerta e matou milhares de pessoas e o profissional da saúde estava lá. Nos tempos atuais, vivemos separados em regime de quarentena em nossas casas. Já os profissionais da saúde lutam diariamente para controlar essa pandemia. Eles estão lá por nós. Homenagem do Grupo Aparício Carvalho a todos os profissionais da saúde. Juntos somos um só. Sabe por que a Finca está entre as melhores faculdades do país? É porque a Finca acredita que é possível pensar no coletivo. Porque conecta pessoas ao conhecimento de todos os lugares para transformar o nosso país. É uma faculdade que ajuda as pessoas a se desenvolverem e isso ajuda a desenvolver toda a comunidade ao seu redor. Sabe que as novas tecnologias do ensino superior significam qualidade na educação. É uma instituição de ensino superior que incentiva a pesquisa e acredita que são as pessoas que fazem as melhores mudanças para o nosso mundo. Essa é a Finca, uma faculdade que pela segunda vez é nota máxima na avaliação do MEC. Finca, orgulho de ser nota máxima no MEC. Nossa vocação é de sempre seguir adiante, ir em frente, chegar mais longe. Não importa o momento e nem mesmo as circunstâncias, é necessário seguirmos em frente. Estamos atravessando um dos maiores desafios humanitários da nossa geração.
E não é por isso que vamos parar e nem mesmo recuar. Diminuímos nosso atendimento presencial, mas não paramos o nosso trabalho de formação acadêmica e profissional. Nossas equipes pedagógicas e técnicas se colocam diariamente à disposição de nossos acadêmicos para tirar qualquer dúvida. Também disponibilizamos conteúdos de qualidade através de nossos ambientes virtuais de aprendizagens. Apesar das dificuldades e da distância, continuamos juntos, com o mesmo propósito de sempre: transformar o seu maior sonho em realidade. Grupo Aparício Carvalho. Soluções educacionais que aproximam. Muito bem, estamos de volta com o nosso programa Sala de Opinião, nosso último bloco do nosso programa. Estou recebendo hoje as doutoras Bárbara e Ariana e estamos conversando sobre a biodiversidade, a preservação do meio ambiente. E doutora Ariana, queria que a senhora falasse agora dos impactos das fake news na divulgação científica, como isso prejudica? Então, primeiro, o que é uma fake news, né? Por que a gente usa essa terminologia em inglês, né? Mas fake news nada mais é do que uma mentira. Então, todo mundo sabe que mentir pode causar mal ao outro, né? Então é isso que está sendo feito. Você mente e você não pensa no próximo, no impacto que isso vai trazer para o próximo ou para a sociedade como um todo. A Covid-19 ela veio mostrar, escancarar para a sociedade como nós, seres humanos, quanto sociedade, né, incorporamos diversas mentiras no nosso cotidiano e transmitimos isso com a maior irresponsabilidade. E por que isso acontece muito fácil hoje, né? É um mundo globalizado, completamente e altamente interativo. Nós temos aí diversas redes sociais, a velocidade da internet. Então, se alguém, às vezes por maldade mesmo, por interesse político, interesse comercial, interesses diversos, né? Mas também por ignorância, uma pessoa que realmente não tem noção daquele conhecimento, do que se trata, mas ela gosta de polemizar ou ela gosta de compartilhar tudo que ela faz ou tudo que ela pensa. Todo mundo gosta muito de se expor nas redes, né? E aí traz uma notícia, então, falsa, uma inverdade, uma mentira, sem a menor, sem ter nenhuma verificação, sem nenhum controle da origem dessa informação. Porque quando você recebe então eu recebi de uma tia lá que a Covid-19 ela é tipo uma gripe e que se você tomar limão com mel vai ficar tudo certo. Então aquele cara que acredita fielmente naquela tia, que não verificou a informação, que não foi, né, pesquisar o que isso tem de verdade, quem disse isso, quem falou isso para ela, né, onde essa pessoa viu isso. Essa pessoa acredita porque, não, foi minha tia que disse. Aí o cara vai lá, sai na rua de máscara, vai aglomerar, vai fazer um monte de coisa, chega em casa, toma um chazinho com limão e mel e acha que está tudo bem. Se esse cara for um hipertenso, se ele tiver comorbidade, se for um idoso, imagina o impacto que isso vai ter na vida dele. Então, assim, às vezes, por pura ignorância que uma pessoa transmitiu uma informação, uma inverdade, ela pode causar um impacto terrível na vida de outras pessoas. E a gente tem como exemplo, claro, o que aconteceu com a ivermectina, por exemplo. Foi algo que se espalhou e a gente não tem nada comprovado até hoje sobre isso. A situação de uma pandemia como foi Covid-19, ela trouxe um caos muito grande, porque foi a nível mundial uma pandemia, né? E era tudo muito novo para a ciência também, né? Então, um vírus que não era conhecido. Então, a ciência, ela tem um tempo. Para você ter uma informação de qualidade, você precisa, não é no achismo, eu acho que é isso e vai lá, eu sou um renomado médico, eu acho que é assim, vou lá e compartilho a informação. Não é bem assim que as coisas funcionam. Por que a gente está esperando tanto tempo para ter uma vacina? E olha que talvez a gente tenha uma vacina em tempo recorde, né? Olha para trás aí, quanto tempo leva para fazer uma vacina? Porque então, se fosse pelo normal, demoraria bem mais, talvez só no final do ano que vem, e olha lá. Porque as pesquisas, elas têm que seguir protocolos técnicos, científicos, critérios. Você não pode simplesmente fazer de qualquer jeito e achar que está tudo bem, porque você está lidando com uma coisa muito séria,
que vai impactar na vida de milhões de pessoas. Então, assim, você tem que respeitar os crivos que a gente chama, que são as etapas, né, que a ciência exige para que você mostre. É matemática, gente. Você precisa testar, você precisa provar que aquilo deu certo ou não. Então, para eu dizer que um medicamento funciona ou não, eu preciso testar esse medicamento. E aí eu vou ver se realmente deu certo ou não, entendeu? Isso se aplica a todos os tipos de conhecimento, né? O método científico, né? Que a gente volta sempre para a mesma coisa, que é a questão da educação científica, que ela precisa ser mais levada a sério para poder a comunidade entender melhor esses conceitos. Muito bem. Gente, no nosso quadro, nosso bloco está quase terminando, mas antes queria que vocês falassem um pouquinho sobre o evento que vai acontecer, que é a Semana Acadêmica de Agronomia e Biologia. Queria que vocês falassem quando que vai acontecer e como que vai ser esse evento, o que vai abordar, enfim, como que vai acontecer todo esse evento. Então, nossa semana acadêmica, ela começa dia 17 e vai até o dia 20. Nós vamos passar por temas como a biodiversidade, fake news, né? E a semana que vem, né, a gente gostaria de convidar todo mundo para poder estar participando com a gente. Nós teremos algumas palestras transmitidas via YouTube, né? Vai ser feito tudo de forma online? Tudo de forma online, né, com palestrantes aí de renome nacional que vamos estar trazendo, né? A gente tem professor Roberto Giolo, da Embrapa Mato Grosso do Sul, né? A gente tem a professora Aline Intorni, que é do IFRJ, que é uma divulgadora científica lá do Rio de Janeiro. Né? Então, a gente gostaria de convidar todo mundo para estar participando com a gente nesse momento. Quais são os dias mesmo, Bárbara? Do dia 17 ao dia 20, a partir das 19 horas. Muito bem. E esses temas mais gerais, como sobre as fake news e também sobre biodiversidade, né? Por que a biodiversidade importa? Nós faremos essa transmissão pelo YouTube, então, pelas redes sociais, né? Dos cursos da instituição, a gente vai estar divulgando lá, para que vocês possam acompanhar conosco. Só para a gente finalizar, a gente estava falando sobre a questão das mudanças climáticas, de tudo que tem que ser feito. Vocês acreditam que hoje, com a tecnologia que nós possuímos, com tudo de inovador que já vem sendo feito, a gente pode utilizar isso para frear um pouco essas mudanças climáticas que já acontecem nos dias de hoje? Eu sou uma otimista. Eu acho que se a gente for rever nossos posicionamentos, a maneira como a gente produz, consome, é possível sim. E aí, o que a Bárbara falou que é muito importante, consumo. Recomendo a todos procurar um pouquinho, uma leitura sobre o consumo, né? O que você está consumindo hoje, realmente você precisa de tudo isso? E pesquisar um pouquinho também sobre o consumo de carnes, que traz muito impacto também para a consumir, a senhora fala alimentação. Isso. Não só alimentação, mas tudo, porque é uma roupa, né? Você vai consumir uma roupa. Se você quer ter mais uma roupa além das que você já tem, para você ter essa roupa você gastou água, energia, toda a logística, enfim, tudo isso está envolvido. Então não é só o consumo de comida, é o consumo de tudo, de luz, de água, de bens, né, de uso comum ou individual. Posso só falar uma coisa rapidinho para poder terminar? Pegando o que a Ariana falou, dá uma olhada sobre o que você consome e também sempre procura ler coisas positivas, sempre procurar a origem daquilo que você está lendo e passar para frente informações boas, né? Não pega qualquer coisa que alguém te manda no WhatsApp e compartilha não, porque isso na verdade faz muito mal, né? Então essa responsabilidade com a informação que você está passando, né? Ela é tão importante quanto para a gente ter uma sociedade melhor. Muito bem. Doutora Bárbara, doutora Ariana, queria agradecer muito pela presença de vocês aqui. Eu acho que foi... a gente nem conseguiu falar tudo que a gente queria, porque aqui a gente tem assunto para 2, 3 horas, se bobear uns 2, 3 programas, mas eu acredito que deu já para a gente trazer um pouquinho da importância da nossa biodiversidade, como é importante a gente proteger a nossa biodiversidade, a nossa natureza, enfim. Queria agradecer pela presença de vocês e dizer, lógico, o programa está sempre aberto, voltem mais vezes aqui no nosso programa Sala de Opinião. Obrigada, eu agradeço pelo convite e estou à disposição para contribuir sempre que eu puder. É sempre um prazer, eu também, sempre que vocês precisarem, a gente puder contribuir um pouquinho. Acho que essas pautas elas são importantes de serem faladas para poder a gente popularizar, né? Com certeza, e uma boa semana acadêmica para vocês. Obrigado. Vai ser um sucesso, sem dúvida nenhuma.
Tomara. Tomara, brigadão. Gente, olha, infelizmente o nosso programa chega ao fim. Agradecendo novamente pela sua audiência. Muito obrigado por nos deixar entrar aí na sua residência, no seu local de trabalho, enfim, onde quer que você esteja. Nós temos um novo encontro marcado no nosso próximo programa. Eu aguardo vocês. Até lá. Sabe por que a Finca está entre as melhores faculdades do país? É porque a Finca acredita que é possível pensar no coletivo. Porque conecta pessoas ao conhecimento de todos os lugares para transformar o nosso país. É uma faculdade que ajuda as pessoas a se desenvolverem e isso ajuda a desenvolver toda a comunidade ao seu redor. Sabe que as novas tecnologias do ensino superior significam qualidade na educação. É uma instituição de ensino superior que incentiva a pesquisa e acredita que são as pessoas que fazem as melhores mudanças para o nosso mundo. Essa é a Finca, uma faculdade que pela segunda vez é nota máxima na avaliação do MEC. Finca. Orgulho de ser nota máxima no MEC. Há 100 anos, a gripe espanhola matou mais de 50 milhões de pessoas pelo mundo. E o profissional da saúde estava lá. A Segunda Guerra Mundial arrasou países inteiros e o profissional da saúde estava lá. A influenza H1N1 deixou o mundo em alerta e matou milhares de pessoas e o profissional da saúde estava lá. Nos tempos atuais, vivemos separados em regime de quarentena em nossas casas. Já os profissionais da saúde lutam diariamente para controlar essa pandemia. Eles estão lá por nós. Homenagem do Grupo Aparício Carvalho a todos os profissionais da saúde. Juntos somos um só.